Parte 6. A água que rompe as muralhas de Unkai. O treinamento. Ferro que aprende a fluir. Acampados nas colinas que se estendiam ao norte de Astapor, Moril tomou para si a tarefa que ninguém acreditava possível: transformar 8.000 homens de ferro e obediência em 8.000 homens que se movem como água. Os Imaculados haviam sido treinados para marchar em bloco cerrado, escudo contra escudo, lança erguida, pesados e imóveis como uma muralha viva. Seus golpes vinham do ombro, rígidos e brutos. Seus pés se arrastavam em passo único, sem espaço, sem liberdade. Moril os observou por 3 dias inteiros, de braços cruzados, sem intervir. Depois, ordenou: larguem os escudos. Larguem as lanças. Fiquem apenas com a espada, e com roupas leves. Houve silêncio. Os oficiais hesitaram. Sem escudo, sem parede de escudos, eles se sentiam nus. Um deles, o mesmo a quem Moril ensinara o primeiro passo em Astapor, aproximou-se e perguntou, com voz rascante: sem escudo, mestre? Recebemos golpes e caímos. Moril sorriu, aquele sorriso calmo e firme. Desembainhou a graça das águas, girou-a levemente entre os dedos. O escudo protege o corpo, respondeu. Mas pesa a alma. Quem carrega peso, não se move. Quem não se move, é alvo. Eu não luto para receber golpes. Luto para que eles nunca cheguem. Desviar é melhor que aparar. Fluir é melhor que resistir. Começou então o treinamento mais estranho que aqueles homens haviam visto. Não havia ordens de avançar, bater, formar parede. Havia apenas: sigam o movimento do vento. Deixem o corpo solto. Respirem juntos, como se fossem um só rio em vez de 1000 pedrinhas. Se o inimigo bate forte, não batam de volta. Contornem. Encontrem o espaço entre um golpe e outro. Ele existe. Sempre existe cedo, perceberam. Moril não os ensinava apenas a lutar. Ensinaram-lhes a ver. A notar o ombro que se levanta antes do golpe, o pé que se adianta antes do passo, a respiração que se acelera antes do ataque. O inimigo avisa o que fará, repetia. Basta saber ouvir. E ensinou-lhes a respiração, lenta, profunda, sincronizada. Quando o exército inteiro respirava no mesmo ritmo, parecia que o próprio ar ao redor mudava. Passaram a mover-se em formações que não eram quadrados rígidos, mas curvas, linhas fluídas que se abriam e se fechavam como maré. Se alguém atacava à frente, a linha afastava-se, deixando o inimigo cair no vazio. Se golpeavam, a linha envolvia, sem que ninguém precisasse receber o impacto. A água não tem forma, dizia Moril, caminhando entre eles ao entardecer, e por isso não pode ser quebrada. Vocês aprenderam a ser rocha. Agora aprendam a ser mar. A marcha para Yunkai. Quando a ordem de marcha soou rumo a Yunkai, os Imaculados já não eram os mesmos. Marchavam em silêncio, sem o som pesado de botas unidas. Seus passos se espalhavam, leves, quase sem ruído. Olhavam em volta, atentos, não mais baixos e cegos. Muitos carregavam ainda a expressão dura de quem sofreu demais, mas havia nos olhos algo novo: fogo. E não fogo de ordem. Fogo de escolha. Ao avistarem Yunkai, erguida sobre colinas, cercada por muralhas altas e guarnecida de bestas e lanças, Moril observou em silêncio. A cidade era defendida por exércitos mercenários, a Companhia Dourada, os gatos de batalha, os homens de vento, e por seus próprios cidadãos armados, confiantes nas muralhas e no número. Eles esperam uma muralha de ferro batendo na muralha de pedra, disse Moril a Daenerys, apontando com a ponta da espada. Eles esperam o choque, o barulho, o sangue. Mas nós não seremos ferro. Seremos mar. E o mar não bate na pedra. O mar a rodeia, a isola, a desgasta, até que ela caia por si mesma. A noite antes do combate, os senhores de Yunkai enviaram emissários gordos e arrogantes, falando de riquezas, de tributos, de guerra que se tornaria carnificina. Ofereceram ouro e mulheres em troca de que partissem. Daenerys recusou. E quando os emissários se foram, rindo e ameaçando, Moril reuniu os 8.000 ao entardecer. Falou-lhes na língua que lhes era familiar, voz calma, sem brado, sem ameaça. Amanhã, muitos virão contra vocês.
Eles serão maiores, mais numerosos, e acreditam que a força os vencerá. Mas a força tem limite. A água não. Quando eles avançarem pesados, vocês recuarão leves. Quando golpearem, vocês desaparecerão. Quando acreditarem que os têm, estarão perdidos. Desembainhou a graça das águas, e a lâmina brilhou prateada ao sol poente. Vocês não lutam por salário, nem por ordem, nem por medo. Lutam porque são livres. E os homens livres não precisam bater com força. Basta saber onde bater. E o inimigo tem um ponto fraco. O medo. Ensinem-no a ter medo. E a vitória virá antes de a espada tocar a pele. A batalha. Maré contra ferro. A batalha rompeu ao amanhecer. Os mercenários de Unkai saíram dos portões embrados, formando paredes de escudos e lanças, avançando pesados e ruidosos, confiantes de que esmagariam um exército que parecia pequeno e frágil. Os Imaculados avançaram não em bloco cerrado, mas em linhas longas e curvas, abrindo espaço, fluindo. Quando as lanças inimigas desceram, os da frente não receberam o golpe, afastaram-se em passo sincronizado, deixando o ferro passar pelo vazio. Antes que os inimigos pudessem puxar as armas de volta, os Imaculados já estavam ao lado, tocando com as espadas não com força brutal, mas com precisão cirúrgica. Pulso, braço, perna, ponto que torna o golpe inútil sem precisar ceifar a vida. Os mercenários bateram no ar. Bateram em nada. E à medida que avançavam, mais se espalhavam, mais se perdiam entre aqueles homens que apareciam e desapareciam como névoa, que nunca estavam onde se esperava, que golpeavam sem ruído e recuavam sem som. Moril esteve onde mais pesava o combate. Não lutava para matar, lutava para mostrar o caminho. Desviava de golpes pesados com um leve inclinar de cabeça, tocava o pulso de um, o cotovelo de outro, e em meio ao trovão de aço e brados, sua voz soava clara e calma. Contornem. Não empurrem. Deixem que o peso deles os derrube. Sejam água. Os Imaculados compreenderam. Pararam de lutar contra o inimigo e passaram a lutar com o movimento dele. Deixavam os golpes passarem, usavam a força do inimigo contra ele mesmo, envolviam-no em curvas que o confundiam. A parede de ferro de Unkai perdeu coesão, perdeu ritmo, perdeu confiança. Quando os mercenários perceberam, estavam cercados por todos os lados, atingidos por golpes que não esperavam, sem saber de onde viria o próximo. Eles não nos tocam. Gritou um capitão inimigo, aterrorizado. Eles não nos tocam e mesmo assim perdemos. Moril avançou até ele, a espada baixa, sem ameaça. Tocou-lhe levemente o peito com a ponta da graça das águas. Você veio lutar contra ferro, disse, sereno. Encontrou água. E água não se vence. A queda de Unkai os mercenários quebraram. Correram de volta às portas, em desordem, pisando nos próprios companheiros. Os Imaculados não os perseguiram com fúria. Seguiram-nos em passo calmo, sem correr, sem se espalhar. Quando os portões se abriram para os que fugiam, Moril sinalizou. Avançaram juntos, como uma só correnteza, entrando na cidade junto com os que fugiam. Não houve massacre. Não houve saques descontrolado. Havia ordem, firme e serena. Quando Daenerys entrou vitoriosa em Unkai, os senhores se curvaram, pálidos e tremendo. Olharam para os 8.000 Imaculados, homens que deveriam ser brutos e terríveis, mas que estavam ali em silêncio, de postura ereta e olhar calmo, sem arrogância nem crueldade. E olharam para Moril, ao lado dela, limpando devagar a ponta de sua espada como se estivesse junto a um riacho tranquilo, não num campo de batalha. Mais tarde, quando a poeira baixou, o homem a quem Moril ensinara o primeiro passo aproximou-se. Tinha um corte na bochecha e o punho direito atado. Olhou para o próprio punho, depois para Moril. Eles eram mais fortes, disse ele, com voz firme. Tinham mais ferro. Mais homens. Mais muralhas. E mesmo assim, perderam. Moril olhou para as águas distantes, brilhando ao entardecer. A força é ilusão, respondeu. O que parece sólido, muitas vezes é apenas rigidez. A água parece frágil. Mas ela flui ao redor de tudo. E quando a maré chega, não há parede que resista.
Vocês não venceram porque bateram forte. Venceram porque aprenderam a não quebrar. Vocês se tornaram a maré. Pousou a mão no ombro do homem. E lembrem-se, a água não destrói por prazer. Ela abre caminho. E o caminho continua adiante.